Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esta é a 7ª edição do Pubcast BRP, do Pub Bike Runners, o primeiro pub da Serra Gaúcha para o público de ciclistas e corredores. Hoje temos o apoio, divulgação do parceiro da Tcheco, que trabalha com lareiras ecológicas, e a nossa convidada do dia é Miriam Constante. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, Miriam, nos conhecemos nos pedais, mas ela é uma atleta amadora de diversas áreas e ela vai bater um papo muito importante com nós hoje sobre APH, atendimento pré-hospitalar, a especialização dela nisso e todo o trabalho que ela desempenha nisso aqui na cidade e na Serra Gaúcha. Miriam, como é que vai? Gostaria então que tu te apresentasse um pouco. Como é que é a tua formação e qual é a tua área atual de atuação? Então, Paulo, eu sou técnica de enfermagem de formação inicial. Eu atuo ainda no atendimento pré-hospitalar. Eu trabalho na ambulância à noite, num serviço privado. Eu sou instrutora profissional de primeiros socorros, suporte básico de vida, formada pela Academia de Instrutores do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou a única nível 4, tanto de atendimento, tanto de suporte básico de vida, quanto de primeiros socorros, e sou integrante do time de mentores também. Então, nós, enquanto mentores, nós temos alunos de diversos estados do Brasil que nós auxiliamos na formação dentro da Academia de Instrutores. Sou graduada em gestão hospitalar e sou da área da educação física, acabei indo para a área da educação física e faço uma pós-graduação em medicina do esporte. Então, o meu foco hoje, além de estar atuando na enfermagem, na assistência pré-hospitalar, eu estou atuando como instrutora dentro das academias, das assessorias esportivas, e a minha especialização como instrutora é na Lei Lucas, que é uma lei federal que exige que educadores e profissionais da área da recreação infantil sejam capacitados em noções básicas de primeiros socorros. Então, eu estou levando para dentro das academias o mesmo molde do que a lei federal exige para dentro das escolas, que é a capacitação dos professores para estarem atuando a nível de primeiros socorros para reconhecer uma situação ameaçadora à vida, né? Nós temos diversas notícias de eventos esportivos com resultados negativos por falta de conhecimento de primeiros socorros, né? Então, eu acabei migrando para essa área de treinamentos e assessorias dentro das empresas também. Treinamento de brigada de incêndio, tudo que se refere a primeiros socorros, eu estou atuando. Que legal, que legal. Galera, vou introduzir um dos motivos pelo qual eu trouxe a Miriam aqui. A questão de socorro, a questão de emergências é algo muito popular no esporte, é algo que necessita muito no esporte com muita frequência, né, Miriam? Exatamente. Boa parte do pessoal que me conhece sabe que eu tenho uma equipe de rapel. E os membros da minha equipe de rapel, quase todos têm a formação de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, até para a gente prestar um suporte à vida, um suporte em situações de emergência. Miriam, me fala um pouco da importância, não só para a galera, a gente tem uma equipe de rapel, mas é importante para a galera do mountain bike, é importante para a galera da corrida. Tivemos uma situação muito recente lá em Porto Alegre, né, de um rapaz na maratona de Porto Alegre, né? De 22 anos que teve uma PCR, né? E o que eu vejo, assim, através do tempo que eu ainda praticava esporte, né? Eu entrei para a área da mountain bike em 2016, onde eu participava a nível de campeonatos estaduais e municipais. E naquela época eu já levava meu kit de primeiros socorros dentro da mochila. Só que a gente não tinha muito essa questão de priorizar a questão da segurança. Então, tanto nas corridas de montanha, nas ultramaratonas, sempre levava o meu kit de primeiros socorros. E 80% das provas que eu já participei, eu já parei para atender algum colega, ou com uma bolha, ou com uma queda, ou foi picada por uma abelha. Então, cada vez mais a gente vê a atuação de pessoas amadoras, de atletas amadores, vindo para os esportes outdoor. É jipe, é motocross, é rapel, que é um esporte de altíssimo risco, né? Então, parabéns por terem essa formação em APH, porque se a gente for parar para pensar, aonde que tu vai fazer o rapel?
Na sua grande maioria, na natureza, né? É na natureza. Na natureza que se apresentam os maiores riscos. Então... E aí, quanto tempo uma ambulância demora para chegar se acontece algo? Não precisa ser especificamente uma queda, mas um mal súbito, uma emergência clínica. Se tu precisar se deslocar ou chamar o serviço de ambulância, tu vai ter sinal de celular? Tu vai ter acesso fácil a um serviço de emergência? A ambulância vai ter acesso fácil onde vocês estão? Então, nesse sentido, eu vejo a importância de levarmos para dentro dos grupos de esportes, amadores e profissionais, as noções básicas de primeiros socorros. Montar o seu kit de primeiros socorros, levar na mochila o que precisa para a sua sobrevivência. Porque no momento que acontece uma intercorrência com um atleta, com um amigo, com um colega ou com qualquer pessoa que esteja passando e peça socorro para vocês, vocês podem ser a única alternativa dessa pessoa. Então, é necessário, hoje é uma realidade bem presente, é uma prioridade que eu estou levando para dentro de todos os ambientes a necessidade de termos noções básicas de primeiros socorros como conhecimento. E parabéns por vocês terem essa formação. Pois é, isso daí é algo que até que a gente elabora muito, sempre antes de fazer um rapel. É um local novo? A quantos minutos a gente está de um hospital? A quantos minutos se está de uma equipe de socorro? E boa parte das equipes, digamos assim, amadoras, não tem conhecimento, não buscam conhecimento desse tipo antes de ir para uma área, né? É um detalhe importante esse estudo da área, né? Exatamente. Ter essa noção de logística, os apps que funcionam offline, ou do ponto que tu vai estar praticando a tua atividade física com as suas rotas de fuga, se precisar fazer um socorro, por onde que pode ser feito o acesso. Então, tudo isso tem que ser planejado antes de fazer o deslocamento até o local onde vocês vão praticar o esporte. Então, tem que ter essa noção de logística, um espírito de sobrevivência, tem que ter noção do que tu vai levar, se tu precisar ficar mais do que 24 horas, aguardando socorro. Então, tudo isso é algo que a gente precisa se preocupar, algo que lá atrás a gente não pensava muito, né? A gente saía com a nossa mochila, quando muito, uma garrafa de 600 ml de água, porque a gente não queria levar muito peso, né? Mas hoje a realidade é diferente, porque cada vez mais pessoas de diversas idades estão indo para as áreas remotas. E é uma questão nem, não acontece com a gente, né? Poxa, mas às vezes pode acontecer com outros e a gente tem que ter a disponibilidade de conseguir prestar esse socorro, né? De conseguir intervir, né? Exatamente, reconhecer uma situação de emergência. Então, tivemos situações recentes, nós tivemos dentro do nosso grupo de amigos aqui da Serra, aqui do Sul, PCRs, que evoluíram para um desfecho muito ruim, né? A óbito por não teve acesso rápido da ambulância, o pessoal que esteve próximo não tinha noções de como realizar uma manobra de ressuscitação. Então, é necessário a gente... Quantas pessoas tu leva, por exemplo, no teu rapel? De 8 a 20 pessoas. De 8 a 20 pessoas. Olha, de diversas idades, né? Exatamente. E aí, dentro desses 8 a 10 pessoas, quantas têm noções? Se tu passar mal, se tu tiver uma PCR, se tu tiver uma reação alérgica que tu evolui para um choque anafilático, faz um edema de glote, quem é que estaria preparado para te atender? Então, essa reflexão que a gente precisa fazer. Se eu tiver um mal súbito neste momento, no local onde eu estou, quem é que vai me atender? Quem saberia reconhecer que eu estou numa PCR? É uma questão de antecipação muito grande, né? Teve, por exemplo, o antialérgico, a questão do antialérgico de resposta rápida. Era algo que a gente implantou recentemente na equipe, quando um membro da equipe avisou, olha, eu tenho alergia à picada de abelha. Olha só. Poxa, é muito comum a picada de abelha, principalmente no esporte vertical, né? Exatamente. Eu até fui uma das vítimas numa das provas que eu fiz, que era do Campeonato Gaúcho, que foi em Galópolis, e eu estava ali no Altos de Galópolis. Nós fomos atacados por um monte de abelhas. Eu e mais um rapaz do juvenil. E foi tão perigoso o ataque das abelhas que derrubou nós dois. Nós dois fomos para o chão. E nós estávamos muito longe do ponto de chegada. E voltar era muita subida. E aí, o que a gente faz naquele momento, né? E se aquele rapaz tivesse um choque anafilático? E eu não tenho um antialérgico na minha mochila?
Então, a gente tem que sempre pensar, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. E olha que interessante essa questão do que tu falaste aí do antialérgico. É muito importante quando tu vai se deslocar para o local, que tu vai andar 30 a 40 quilômetros. É mais ou menos isso? Menos que isso, tu não faz rapel aqui de Caxias ou faz? Tem alguns mais próximos, tem né? Alguns mais próximos. Caxias é muito rica nesse quesito, tem muitas cascatas próximas da cidade. E aí, tu conhecer quem é que está contigo. O meu colega, ele é diabético, ele pode ter uma hipoglicemia. O outro colega, ele é cardiopata, ele enfim, toma medicação descontínua. O outro tem alergia à abelha, o outro tem alergia a tal. Então, é muito importante a gente conhecer os colegas que estão com a gente. E no que eles têm alergia? O histórico. Por quê? Se chega um serviço de ambulância lá, o Paulo está ali como responsável. Paulo, o que está acontecendo? Não, eu estou com o meu colega ali, ele é alérgico à dipirona, ele teve uma queda. Então, o que tu consegue coletar de informações para te ter com uma base de dados, para quando nós, serviços de ambulância, chegar no local, tem Unimed, tem Círculo, ele tem alergia, quem é o número de contato que a gente pode ligar de forma rápida. Então, isso é um planejamento que antes a gente não tinha. E graças a Deus não corremos risco tão grande que levou ao óbito de alguém, pelo menos não no grupo em que eu estava ou que tu estava. Mas pode acontecer. Miriam, tu trouxe um equipamento aí hoje, né? Eu quero que tu me liste, apresente um pouco para o pessoal que está por aí. Dá uma dica. O que o pessoal tem que levar junto, o mínimo do mínimo? Então, isso é algo que eu recebo muitas perguntas e mensagens me perguntando. Eu até fiz um vídeo de como montar uma mochila, mas tem um pouco de resistência nessa questão do que a gente leva na mochila a nível de primeiros socorros. O pessoal não quer levar peso, não quer levar volume, mas é tudo algo que tu pode usar ou não, mas é melhor tu ter e não utilizar do que tu não ter e precisar, né? Então, dentro da mochila, o que eu super recomendo e eu levo na minha? Eu tenho uma mochila no carro, que é uma mochila tática, que tem tudo o que eu preciso. Eu tenho kit trauma, eu tenho kit para fazer um controle de uma hemorragia, se eu tiver uma reação alérgica, analgésico, remédio para problemas gástricos, eu tenho materiais de sinais vitais. Mas para o kit de primeiros socorros, para levar dentro da mochila, é muito importante ter materiais para curativo e controle de hemorragia. Eu até trouxe algo que eu estou plantando essa ideia e desmistificando que o torniquete ele é maléfico. A gente ouvia falar há muito tempo atrás que o uso do torniquete não era saudável. O torniquete ele chegou a ser eliminado do NBR, né? Por muito tempo. Exatamente, só que ele está super indicado num trauma de membros superiores ou inferiores com que acomete um grande vaso. Vou falar de uma forma bem simples para o pessoal entender. Quando tem uma hemorragia massiva, exsanguinante, ele é a primeira opção que tu deve utilizar para fazer o controle desse sangramento, dessa hemorragia, porque em minutos tu pode perder um colega. Então, quando ele tem indicação para usar nos braços ou nas pernas, tu vai usar ele como uma primeira opção. Não contendo sangramento com o torniquete, daí tu vai fazer as outras opções, que é outras técnicas como pressão local, curativo compressivo ou preenchimento de ferida. Então, isso tudo está nos protocolos. Inclusive, a gente teve a atualização da American Heart Association e tem o livro PH-TLS com atualizações de novembro de 2024. Então, é muito importante a gente se atualizar e fazer treinamentos com quem também te traga protocolos atualizados. Então, dentro do kit de primeiros socorros, tu leva material para curativo. Se precisar fazer uma pressão direta, tu tem que ter atadura, tu tem que ter gaze. Pode ter aquelas compressas cirúrgicas, que é os apóstolos, que a gente fala que ela é um pouquinho maior, para fazer um curativo de maior extensão. Pode ter soro fisiológico, pode ter um torniquete, tu pode ter dentro do teu carro, se vai alguém com carro de apoio, talas moldáveis ou talas improvisadas de papelão. Tu pode ter teu kit de medicamentos, claro, sempre com orientação do seu médico, né? Se tu não é alérgico, tu leva analgésico, antitérmico, antialérgico, remédio para desconforto gástrico, uma pinça para te poder tirar um corpo estranho da ponta de um dedo, de um pé. Então, são kits, são itens sugestivos, mas que eu acho de extrema importância, que para mim é indispensável. Os Estados Unidos, tu citou, qual é o mesmo grupo dos cirurgiões, foi? American Heart Association. Sim, os americanos eles têm um programa que eles já levam para as escolas, né? Que é o Stop the Bleed.
onde um dos principais lemas deles é que a maior parte das mortes são mortes que poderiam ter sido evitadas contendo o sangramento, né? Exatamente. E aí, claro, entra em muitas contestações ainda, principalmente no Brasil, onde diz, mas vai perder o membro. Poxa, mas o cara vai chegar vivo perdendo membro? Tem essa questão, né? Exatamente. Então, muitas das mortes elas são evitáveis desde que tu consiga identificar a origem do sangramento e tu consiga fazer o controle desse sangramento. E isso também vai para a pessoa que está inconsciente, que não responde, não respira. A avaliação de uma PCR, por exemplo, tu tem que verificar se a pessoa está inconsciente, tem que descartar que ela esteja numa parada cardiorrespiratória. Aí tu precisa identificar se ela está desmaiada, se ela está respirando e se ela está em PCR. A PCR é o pior desfecho que tu pode enfrentar no ambiente fora do hospital. É o pior desfecho. E nós precisamos estar preparados para o pior desfecho. Então, uma pessoa que não responde, não respira, está em PCR. E aí, o que tu faz no local remoto? E o PCR ele é diferente daquilo que é fantasiado nos filmes, né? Onde é necessário uma massagem cardíaca de alguns instantes e está tudo certo, né? Exatamente. Não é basicamente isso. Não. Massagem cardíaca demanda muito esforço, precisa de mais pessoas para executar ela, né? Miriam, tu vai saber dizer com mais clareza até, qual é o tempo máximo que uma pessoa aguenta fazer massagem cardíaca na outra? Então, isso vai depender muito do teu preparo físico. Quando tu está num ambiente remoto, a PCR, ela é uma situação de óbito iminente. A pessoa já está em óbito, vai ressuscitar ela através do teu conhecimento. Por isso que é importante, quanto mais pessoas do teu grupo tiver conhecimento de fazer uma manobra de ressuscitação, mais chance a pessoa tem de sobreviver e tu não vai fadigar tanto. O limite vai ser o teu preparo físico. Se tu está sozinho numa cena, por exemplo, primeiro tu vai acionar o socorro. Tu vai precisar acionar o socorro para depois fazer as manobras de ressuscitação. E tu vai ficar fazendo essas manobras de ressuscitação até quando tu aguentar. Então, pode ser que tu consiga 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Isso vai depender do teu preparo físico. Então, se tu aciona o socorro, essa pessoa ela tem conhecimento de RCP, ela vai te substituir, vocês vão ficar revezando a cada 2 minutos. Mas se essa pessoa não tem conhecimento, tu vai ter que ensinar essa pessoa de forma rápida para ela te substituir, para te poder recuperar um pouco, para te retornar de novo para as massagens, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Então, não tem um tempo limite, é até onde tu aguentar. Muito bem, muito bem. Eu, por diversos períodos, por vários anos, participei das divisões de socorro a desastres da Cruz Vermelha Brasileira. E eu chamo esse assunto porque eu sei que a Miriam também trabalhou bastante junto aos grupos voluntários. Ano passado, após as enchentes, acabei me aliando também nos resgates, tanto verticais quanto depois dos trabalhos de suporte. E eu sei que a Miriam, em um grupo voluntário diferente do meu, ela trabalhou muito forte e a gente manteve uma comunicação também, né, Miriam? Sim, tivemos. Miriam, como é que foi o teu trabalho no período das enchentes? Então, eu atuei junto ao grupo Voluntários Independentes. Nós não atuamos diretamente no resgate às vítimas. Então, teve muitos grupos de diversos estados e outros países também que estavam trabalhando no resgate direto das pessoas. Eu tive a oportunidade de coordenar o serviço de saúde. Então, eu fui responsável pela assistência de saúde das pessoas que não estavam, que já tinham sido resgatadas das suas casas, estavam abrigadas já em local seguro, para dar continuidade no tratamento com as medicações de uso contínuo. Então, nós atuamos lá no início, montamos acampamento, foi feito todo o serviço de inteligência, mapeamento das famílias. Eu tenho hoje lá na minha casa mais de 120 prontuários de pessoas que nós tivemos a oportunidade de dar assistência. Então, eu fiz toda uma questão de levantamento de histórico de saúde dessas pessoas, porque elas estavam sem as receitas, estavam sem óculos, então tudo isso foi fornecido, tudo que era referente à saúde, cadeira de rodas, colchão piramidal, cadeira de banho, medicamentos, nós conseguimos dar assistência para todas as famílias que nós conseguimos mapear. Então, nós não atuamos diretamente no resgate, mas aquelas pessoas que foram resgatadas, eu consegui fazer toda a cobertura ali. Até dezembro nós atuamos em Cruzeiro do Sul. Então, passou o período ali daquela crise
crítica, e nós continuamos dando assistência para eles. Aí eu tive o apoio do CREMERS, ali de Porto Alegre, que me enviaram muitas. Nós tivemos acesso ali a farmácia deles, onde eu pude ter acesso a muitas medicações para poder fornecer medicações que eu não estava conseguindo de forma gratuita. Nós tivemos apoio também financeiro, onde a gente pôde comprar medicações controladas. E a ANRIGS também, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Unimed aqui de Caxias, nós tivemos um apoio fantástico. Caixas e caixas, toneladas de medicamentos nós conseguimos fornecer e abastecer a Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, e fornecer muitos medicamentos e equipamentos para o Hospital São Roque, que é o Hospital de Cruzeiro do Sul. Então, foi feito um trabalho fantástico. Tu trabalhou desde os primeiros dias. Que tipo de emergência tu chegou a pegar nessas enchentes? Eu já peguei, junto com a doutora Rosana Cruz, ela fez várias visitas comigo para a gente fazer a avaliação médica, e teve várias vezes que eu fiz a avaliação sozinha, assistência de enfermagem, mas nós duas juntas pegamos uma insuficiência respiratória, que nós tínhamos indicação de remover. Esse senhor era um casal com um histórico de comorbidade, de doenças bem extenso, e ele tinha indicação para remoção, e ele chorava que ele não queria ir para o hospital, porque lá também não tinha condições de receber todo mundo. E aí nós conseguimos fornecer a assistência com o que nós tínhamos, deixamos o antibiótico, eu fiquei monitorando ele por semanas, e por pouco nós não tivemos que colocar dentro do nosso carro e levar até o Hospital de Cruzeiro do Sul. Se não tivesse vaga no Hospital de Cruzeiro do Sul, nós íamos ter que remover para outros hospitais vizinhos. Mas foi a situação mais crítica que nós pegamos, foi essa insuficiência respiratória. Para os demais era hiperglicemia, são situações que foram fáceis de resolver no domicílio. Muito bem. Até nas enchentes eu me lembro que eu tinha trabalhado já em situações de vendaval. E em vendaval tudo se torna cortante, tudo se torna perigoso. Estilhaços ficam por todos os lados. Trabalhamos em São Francisco de Paula e em Vila Oliva, nos vendavais. Olha só. E eu reparei que nas enchentes, né, foi um trabalho mais a longo prazo, né, onde tipo, o pessoal havia perdido casas, as UBSs não tinham suporte. Né, foi um trabalho muito insistente que vocês tiveram que realizar, né? Sim, inclusive nós damos apoio e suporte para as cidades vizinhas. Teve Pareci também, que nós damos suporte, Estrela. Então, são fases do desastre, né? Tem aquela fase de atendimento emergencial, e depois vem outras fases que a gente não tem como tu ir lá fazer o teu trabalho e se resolve naquele primeiro atendimento, né? Então, a gente tenta dar uma assistência o mais a longo prazo possível, né? Pelo menos dentro da área que eu atuei. E era isso. Nós ficamos de março até dezembro. Em dezembro encerramos, mas eu ainda tenho contato com as famílias. Muito bem, muito bem. Eu ainda tenho contato com as famílias. Miriam, você tem, além da sua prática na profissão agora, me conta um pouco como é que é a tua vivência no esporte. Porque tu totalmente mais... quando eu te conheci, tu mais pedalava do que corria, né? Sim. Né? Agora tu tá no contrário, tá correndo bastante também, é isso? Não, tu sabe que eu acabei me afastando do esporte nos últimos anos, nos últimos 2 anos, digamos assim. A minha última prova de corrida foi a de 100 quilômetros que eu fiz no parque, no Eco Trial, que é na extensão da Praia do Cassino. Eu fiz com a Rosana, inclusive. Corremos 100 quilômetros, foi a última ultra que eu fiz. E depois eu fiquei totalmente submersa em estudos. Então, eu me foquei, tinha faculdade, tinha essa questão de formação dentro do grupo de mentores e de instrutores ali da academia. E me foquei muito em estudar, para hoje eu poder estar levando todas essas informações atualizadas para os meus alunos. E vou ver se eu consigo fazer a meia de Caxias ali, que eu botei meu nome na lista, né? Vou ver se eu volto agora. Agora já terminei a faculdade, né? Então já estou... Mas é por falta de gerenciar o meu tempo, é muito difícil. Então eu ainda faço os plantões de noite, eu tenho as escolinhas que eu trabalho, eu sou palestrante, eu tenho as empresas e eu tenho todos os meus alunos. Então é muito difícil eu encaixar hoje rotina de treino.
mas já participei, já competi de mountain bike em 2016. Eu entrei ali, até a camiseta está ali, eu ainda tenho. Entrei para o grupo de mountain bike de Caxias. Acabei conquistando vários títulos. E também competia ultramaratona e corrida de montanha. Então eu fiquei por alguns anos competindo nas duas modalidades, até me lesionar por falta de reforço muscular. Aí acabei fazendo uma fratura de fêmur. Então Nossa. fiquei 6 meses afastada com muleta. Fiz uma fratura de fêmur por estresse da corrida. Então foi a partir daí que me levou a ter aquele quesinho pela educação física. Me conta uma coisa, fratura de fêmur eu sei que é bem complicado, às vezes tem que botar uma haste dentro do fêmur e tudo mais. Chegou a precisar dessa cirurgia? Não, eu fiz uma fratura no acetábulo, como se fosse a cabeça do fêmur, ela se encaixa no quadril. Então nem foi no acetábulo, foi ali onde a cabeça do fêmur se encaixa no quadril e eu fiz uma fissura de aproximadamente 5 centímetros. Não aparecia no raio-x. E eu fazendo físio esportiva, fazendo físio, não aparecia, só que eu não estava conseguindo. Daí eu fui fazer a TTT em dupla, fui representando a juventude. E nessa prova eu tive muita dificuldade de finalizar, mas consegui finalizar na teimosia, porque a gente quer finalizar, né? E aí fiz uma ressonância só na ressonância apareceu essa fissura de 5 centímetros, mas não foi cirúrgico, precisei ficar de muleta ali alguns meses, sem colocar o pé no chão e calcificou sozinho. Que perrengue, que perrengue. Já passei perrengue. Sobre o esporte, que dica que tu dá para quem está começando, para quem está se aprimorando um pouco mais agora? Então, diante das experiências que eu já tive, né, dos perrengues, o descanso, sempre me diziam, era algo que eu não dava muito valor, não valorizava. O descanso faz parte do treino, né? E eu saía dos plantões e ia correr. O descanso e tu ter um bom profissional para te assessorar. Isso faz toda a diferença para te ter um bom rendimento, dependendo daquilo que tu busca, né? Tu quer fazer uma meia, quer fazer uma maratona, tu quer só fazer um passeio de final de semana, que nem a gente tem grupos de corrida, e o Alexandre, por exemplo, ele leva quase 200 pessoas todo final de semana para trilha. Então, são pessoas de diversas idades, de diversos perfis. Então, tu tendo um bom profissional que te acompanhe, isso faz toda a diferença. Esse profissional que vai estar te auxiliando, te orientando, te avaliando e te impondo os teus limites, né? Era algo que eu não valorizava lá atrás, porque eu era muito competitiva, saía do plantão e ia correr, e aí acabei me lesionando. Também não tinha essa questão de valorizar aquilo que me orientavam. E hoje eu tenho plena consciência que eu vou voltar a correr, não a nível de competição, mas com outra mentalidade, com outra visão do esporte. Por mais que seja amador, né? A gente precisa ter bons profissionais. Muito bem, muito bem. Pegando então, de novo para a parte do APH. Né? Galera, para quem está assistindo, não pegou muitos termos, né? O APH, o atendimento pré-hospitalar. Né? O PCR, que a menina citou, é a parada cardiorrespiratória. Né? A gente usa esses termos porque quem já está um pouco mais inteirado e fica um pouco mais rápido do entendimento, né? Tu trouxe o tourniquet. Pô, o tourniquet é um acessório que eu tenho no carro há muitos anos, até pela prática de tiro esportivo, a gente sempre tem junto, né? Sim. Né? Tu trabalha com o tourniquet da Desmodos, né? Isso. Que é um dos melhores do mercado, né? É um dos melhores e ele é fabricação nacional, né? Então eu tenho 2 e tem uma frase que se usa muito dentro da parte tática, né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Então eu tenho 2, então eu carrego sempre na minha mochila. Então o tourniquet, quem vai aderir tem que deixar ele sempre junto ao seu corpo, né? Caso tu seja vítima, tu vai ter para te usar. E eu deixo um sempre dentro do meu carro. Então, o tourniquet, ele é um equipamento salvador de vidas, ele é indispensável. E eu friso muito a questão de ter hoje também dentro das indústrias. Eu trabalho muito com acidentes de trabalho. Nós trabalhamos numa empresa privada, né? Nós, enquanto empresa privada, nós atendemos muitas indústrias, onde acontecem muitos acidentes de trabalho com sangramento ativo. Então, se tu tem isso implementado dentro do teu kit de primeiros socorros, dentro da empresa, dentro da academia, dentro do teu carro, dentro da tua mochila, no teu carro de apoio, é uma segurança que tu tem, que tu vai. Mas tu precisa ter um treinamento para isso.
é interessante citar a questão do torniquete, eu retomei ela de novo agora, porque muita gente diz, não, mas eu consigo fazer com cinto, não, eu consigo fazer com uma cordinha. Não, tem toda uma questão que, com uma corda vai acabar rompendo tecidos, né? Sim. Com um cinto, tu não vai conseguir dar a pressão adequada. Pode mostrar para nós um pouco do torniquete, explicar por que ele é tão importante? Tu sabe que não é indicado o uso do torniquete improvisado, justamente por dar aquela falsa sensação de que a hemorragia está controlada. Então, uma vez que tu tem um treinamento, tu vai utilizar somente o torniquete. Agora, tu é alguém da área da segurança pública, alguém que já tem um conhecimento tático, que tu sabe fazer um torniquete improvisado, daí é outro cenário. Mas, de via de regra, não está recomendável. E isso a gente vê muito, o pessoal tirando sua cinta, pegando o cordão da mochila, e isso não contém um sangramento. Então, o torniquete ele é muito fácil para ser utilizado. Então, ele tem diversas cores. E uma das cores que eu trouxe para vocês verem é a laranja, que é utilizado por pessoas civis. Então, tem verde oliva, tem o preto, que é tático, tem o azul é o de treinamento. E por que ele é laranja? Por que tu acha que ele é laranja? Se é laranja, se é claro, a gente vai conseguir ver se tem sangue ali, né? Exatamente, a gente usa essa... E a nossa brigada militar, inclusive eu até fui convidada para fazer um treinamento junto com o sargento, com o pessoal da Força Tática. Então foram mais ou menos 40 policiais que eu tive a oportunidade de estar junto fazendo esse treinamento, utilizando o torniquete e o selo de tórax, preenchimento de ferida, enfim, tudo que se refere a controle de hemorragias. E os nossos policiais, eles têm o torniquete junto ao seu corpo, né? Então, isso é um fato bem positivo para nós. Então, o torniquete ele é muito fácil de utilizar. E uma vez que tu coloca ele, tu nunca mais retira, né? A não ser que tu tenha treinamento para fazer essa questão de reverter o uso do torniquete. Mas ele é muito prático de ser utilizado e ele se utiliza nos membros superiores ou inferiores, ou seja, nos braços ou nas pernas. Então, ele tem uma haste de metal, onde tu vai colocar ele no teu corpo, né? Tu coloca ele no braço ou na perna, e tu vai apertar, e não pode passar um dedo aqui, tem que estar muito apertado, e tu vai girar esse molinete aqui, que ele é de metal, até ter resistência. E ele tem uma área onde tu precisa ter junto no teu kit de primeiros socorros uma caneta, né? Então, vai agregando cada vez mais itens, onde tu vai colocar a hora que tu aplicou esse torniquete, para quando chegar lá no hospital, o pessoal do intra-hospitalar saber quanto tempo esse torniquete foi aplicado na vítima. Qual é a importância de saber essa hora aí? O tempo que ele fica. Por exemplo, até 2 horas. Se tu removeu lá um atleta teu lá do rapel, às 15 horas, tu colocou, se tu não tem uma caneta, tu tem que ter mais ou menos um tempo estimado, porque ele usado por um tempo muito prolongado, ele também é prejudicial. Por isso que quando tu adquire um torniquete, tu precisa ter um treinamento para isso. Então, tu pode também estar associando, quando tu vai fazer um controle de uma hemorragia, com um preenchimento de feridas ou com uma compressão direta. Daqui a pouco, se tu tem um treinamento, tu afrouxa o torniquete, tu controla o sangramento com uma pressão direta ou com um preenchimento de ferida. Tu sabe essa técnica? Onde tu coloca a gaze com um agente hemostático ou só a atadura até ter resistência dentro da perfuração, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, até ter resistência, e aí tu faz o controle desse sangramento. Então, tem algumas técnicas que tu associa ao uso do torniquete. Tu falou de força tática, tem uma galera da força tática que em situação de APH botou até camiseta para dentro do ferimento de bala do companheiro lá em Porto Alegre, porque tinha necessidade do preenchimento para conter o sangramento, né? Exato. É muito comum. Tu não tem o kit curativo, tu usa o recurso que tu tem. Pode ser uma camiseta, pode ser um pano de prato, pode ser qualquer pedaço de pano que tu possa estar fazendo o controle. Se está estéreo, não está estéreo, depois tomar antibiótico. O mais importante é salvar a vida de imediato, né? Então, é muito legal esses treinamentos. Quando a gente vai se aprofundando, entrando cada vez mais nesse contexto de controle de hemorragias, é algo que eu sou apaixonada, né?
por atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida. Eu até trouxe o DEA, que é algo que a gente também está batendo muito forte e desmistificando que o desfibrilador ele é de uso só do profissional da área da saúde. Então, qualquer pessoa pode utilizar um desfibrilador. Não é popular, né? Eu vejo que fora do país é muito comum, tem em qualquer lugar um desfibrilador, né? Ainda no Brasil não é tão popular isso. Tem todo um tabu acerca da sua operação, acerca do contato. Tu trouxe um aqui, né? Eu trouxe um para mostrar para vocês. Eu trabalho com o desfibrilador da TOT. Ele é um equipamento portátil que tu pode utilizar dentro do teu carro, tu pode levar, tu pode implementar dentro do seu ambiente, ali academia, empresa. Esse, ele é um dos modelos da TOT, que é um fabricante aqui de Campo Bom, aqui do Rio Grande do Sul. Então, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha um treinamento. E não é um treinamento que vai te levar muito tempo. Ele é muito simples de ser utilizado. Ele tem os modelos, inclusive, com bateria interna, que dura 5 anos. Então, tu não precisa ficar fazendo, eu vou olhar para ver se tem bateria ou não. Não é necessária manutenção, digamos assim. Ele vem com uma bateria interna, então ele é muito, muito prático. Ele vem com o botão de liga e desliga, o botão aqui do choque e o botão pediátrico. Uma vez que tu liga ele fala contigo. Então, tu pode estar utilizando ele em qualquer situação de parada cardiorrespiratória. Quando tu liga ele vai te dizer para te conectar as pás no equipamento. O paciente é uma criança? Se for uma criança, tu aperta a criança. Se não, deixa que ele vai identificar como um adulto. Remova ou corte a roupa do paciente para acessar o tórax. Tu vai ter que abrir o tórax para não colar as pás por cima da roupa. Tem que estar no tórax a parte vermelha para abrir pelado. A embalagem das pás. Aí tu tira as pás. Tu já viu um desfibrilador? Retire as proteções Primeira das pás. Não, esse modelo eu realmente nunca tinha visto. Essas são as pás. E aqui na embalagem das pás, ele te as mostra proteções bem das certinho pás e o local olhe no onde tu tórax vai. exposto do paciente. Não, colar é realmente as pás. muito fácil a utilização, Ele né? é muito prático. E ele vai te Atenção, dar, não toque no paciente. ele faz a leitura Analisando e ele vai o ritmo dizer se o cardíaco. ritmo é chocável ou não. Então, qualquer ambiente pode ter um DEA. E as pessoas que ligarem ele para utilizar não vão ter dificuldade para aplicar. E numa parada cardiorrespiratória, ele utilizado nos primeiros 3 a 5 minutos, as chances de reverter uma PCR em ritmo chocável sobe acima de 80%. Evita uma lesão cerebral, evita toda uma questão. Quanto mais tempo a pessoa fica em parada cardiorrespiratória sem ser comprimido o tórax, o cérebro deixa de receber oxigênio e vai fazendo lesão cerebral irreversível. Então, por isso que a importância, se tem uma PCR no local, tu fica realizando as manobras de ressuscitação no local. Não coloca a pessoa no carro, não coloca a pessoa em cima da caminhonete, não coloca a pessoa dentro enfim, fica realizando as massagens no local. Porque o tórax precisa ser comprimido o tempo todo. Uma vez que tu comprime o tórax, está mandando sangue oxigenado e passou de 4 minutos, já tem falência de múltiplos órgãos. Então, é muito importante esse conhecimento. Dúvida, até para quem estiver assistindo, quiser ter um desses no seu estabelecimento, qual é o investimento para ter um kit desses? Para te ter um desfibrilador, esse modelo aqui, ele é idêntico ao de verdade. Então, tem outros modelos, por exemplo, para as escolinhas, para as academias, para as empresas, que ele não tem essa leitura de traçado. Aqui tu pode conectar um aparelho de pressão. Tem os modelos mais simples que tu vai gastar uma média de R$10 mil, que é aquele que bateria interna recarregável, que tu dura 5 anos ou 300 choques. Uma vez que tu adquire, é difícil tu fazer 300 choques, né? Em 5 anos. Então, a média de investimento num simples é uns R$10 mil. Agora, se quer algo mais profissional para dentro de uma clínica, para dentro de uma ambulância, daí o valor ele sobe. Quanto mais tecnologia agregado, mais alto o valor. Mas é um preço super acessível, quanto vale uma vida se for ver, né? O pessoal fala, um torniquete aqui é caro. Sim, mas e aí, quanto vale uma vida, né? Com certeza. E até a questão do torniquete, da marca do torniquete, a gente citou porque existe toda uma questão de qualidade. A grande maioria tem acessórios de plástico apenas, que não são tão confiáveis, né, Miriam? Exatamente. Tu compra torniquetes aí no Xing Ling, né?
no Mercado Livre, na Shopee, que ele não vai te trazer a pressão adequada, ele não vai te trazer a segurança. Então, invistam em equipamentos de qualidade, porque isso pode fazer a diferença na vida de quem está sendo atendido. Miriam, quem quiser te procurar para obter um pouco de um conhecimento, uma formação, como é que pode te encontrar para encontrar essa especialização? Olha, pode entrar em contato comigo direto no meu Instagram. No link na bio do meu Instagram tem um telefone de celular, dá direto comigo, ou pode me mandar uma mensagem no direct. Então, o meu Instagram também está linkado aqui no Collab com o do PASA. E aí é só mandar mensagem, solicita um orçamento, eu faço os treinamentos dentro das empresas e faço turmas fechadas também. Faço para os pais também, pais, mães, e faço palestras, o treinamento de primeiros socorros, controle de hemorragia e suporte básico de vida. Legal, muito bom, muito bom. Galera, amanhã tem treinamento aqui no pub, né, começa a concentração às 7 horas, depois às 7h30 tem um treino de corrida aqui no pub, né, e estaremos com um grupo inscrito na meia maratona de Caxias do Sul. Miriam vai participar também, né? Vou participar. Vou nos 10 quilômetros, ali dá tempo de eu treinar, para eu poder prestigiar o evento. Inclusive, acho que eu vou fazer um treinamento com o pessoal da organização da Meia de Caxias, ali com o Clube de Corredores, antes da Meia de Caxias. Então, estamos amadurecendo aí, acho que nós vamos fazer um treinamento de meus socorros para o pessoal aí da organização da Meia. Pô, que bacana. Já tem data para isso, Miriam? Vai ser em setembro ainda. Precisa definir a data, porque eu não lembro que data que vai ser a meia. 28 de setembro, provavelmente vai ser no início do mês. Pô, e essa situação de Porto Alegre criou todo um alerta extra, né, acerca da prática do esporte amador, né? Sim, essa questão de Porto Alegre, então, liga novamente o sinal de alerta para a importância desse conhecimento de primeiros socorros. Dentro de um ambiente esportivo, não basta ter apenas uma ambulância fazendo a cobertura do evento, né? Então, é preciso que os staffs, as assessorias esportivas, tenham esse conhecimento para poder prestar uma assistência mais adequada. Quanto tempo uma ambulância? Tu vai fazer a maratona de Porto Alegre, tem 42 quilômetros, né? A ambulância, ela percorre os 42 quilômetros. Se um atleta for ter uma PCR, por exemplo, no quilômetro 28, quanto tempo demora para levar? Em quantos minutos essa ambulância vai estar lá, né? É uma média de 1 minuto por quilômetro, então vai com quanto tempo? E, poxa, também a importância de ter mais gente com conhecimento, né? É o que diz o Stop the Bleed até, né? Pô, pior do que uma morte que poderia ter sido evitada. Uma morte evitável. Então, a cada minuto, uma pessoa em parada cardiorrespiratória, a cada minuto sem receber as manobras de ressuscitação, a pessoa perde em média 10% de chance de sobrevida. Então, tu calcula 10 minutos sem receber as manobras de ressuscitação, qual é a chance dessa pessoa sobreviver? Não tem, né? Então, por isso, essa importância. Então, o que a gente vê? Eu contratei uma ambulância, estou seguro. Não está seguro. Aí veio lá um representante político, agora exigindo que os eventos esportivos cobrem dos participantes um atestado médico. Isso garante? Garante que uma pessoa vai ter um mal súbito? Pois é. Não garante. O que garante? O que pode trazer mais chance de pessoas capacitadas? Depois, assim, o pessoal vai sair muita gente correndo atrás de atestado médico a qualquer custo, muitas vezes até tentando, infelizmente é típico do brasileiro, né? Tentar burlar de alguma forma o resultado para garantir o quanto antes que saia o seu resultado. Exato, e eu não vejo isso como uma forma que vá diminuir, vai muitas vezes dificultar o acesso das pessoas a praticar. Às vezes uma prova que é de 5, 10 km, o risco existe. Numa prova de 100, de 5, de 3, mas a capacitação, sim, isso sim vai trazer mais segurança para o evento. Muito bem, muito bem. Miriam, quero te perguntar, para a gente se aproximar da conclusão. Estamos saindo para um pedal, né? Qual é o acessório que tu vai levar junto para um primeiro socorros? Porque a gente sabe que tem um pouco da questão do peso ainda, da quantidade de equipamento, né? A gente não tem como levar um grande kit de primeiros socorros num percurso de bike. Que acessório a gente pode levar? O que eu levo? Eu ainda tenho a minha mochila com os meus acessórios. Os teus medicamentos, principalmente antialérgico, eu acho que isso é indispensável, e um kit curativo.
Se tu cai, precisa fazer um curativo para te não voltar sangrando. A gente usava muitas bandanas, né? Quando caía e ralava lá o joelho, passava a bandana. Mas antialérgico, indispensável. Até ontem eu estive num evento que eu tive a oportunidade de falar com... Foi lançado um documentário de um rapaz que fez de um senhor, né? Que fez 3.700 quilômetros pedalando na Mongólia. Sozinho. E foi o lançamento lá na Patos do Sul ontem. E hoje saiu o lançamento do filme dele. E eu perguntei para ele, ao vivo, assim, o que ele, se tivesse uma intercorrência, qual que é o recurso numa área inóspita? E aí ele me trouxe uma informação que só corrobora, né? O antialérgico, ele tem um injetável, que é adrenalina, e corticoide. Ele disse, se eu tenho um edema de glote num local inóspito, num local extremo, a única chance que eu tenho de sobreviver é comer um antialérgico. Então, antialérgico, dentro da mochila, se faz muito necessário. Muito bem, muito bem. Desde que não tenha alergia, né? Sempre se certifique. Miriam, agradeço muito a tua presença, agradeço muito esse compartilhamento de informações. Sei que é uma questão indispensável, o APH, o ter a capacidade de salvar uma vida e prestar um socorro. Quero agradecer muito a tua presença, então. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e o momento que nós conseguimos reverter uma PCR ou salvar uma vida. A gente não salva somente uma vida, a gente salva uma geração. Fico à disposição de todos vocês. Valeu, muito obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.